Shalom, queridos, graça e paz. Agora exatamente são 2 horas da manhã, graças a Deus. O sono ainda não veio, então a gente está aqui lendo, estudando a palavra, e Deus, como sempre, coloca algo em nosso coração para estarmos transmitindo àqueles que têm sede da palavra, que têm sede da verdade, tá? Nunca jamais me verão pregando ou ensinando um evangelho apelativo, que é aquele evangelho, amado, egocêntrico, onde tudo converge, né? Ou seja, onde tudo é feito para o homem, para a glória do homem, para atender a necessidade do homem. E, na verdade, o Evangelho não tem esse fim, para atender às necessidades do homem. O Evangelho, a afinidade do Evangelho, na verdade, é ensinar ao homem que ele está decadente, que ele está decaído, que ele está sujo e que ele precisa se limpar, que ele está longe do seu Criador. E ele precisa se achegar de volta ao seu Criador. A afinidade do Evangelho é limpar o ser humano para que ele possa poder se apresentar diante de Deus, diante do seu Criador. Então, por isso, amado, eu acredito que eu tenho esse compromisso de nunca, jamais pregar um Evangelho apelativo, ou um Evangelho promocional, a fim de pescar pessoas, a fim de trazer pessoas para mim. Todas as almas pertencem a Deus e é para Ele que elas têm que ser direcionadas. Então, por isso, jamais. Eu sei que muitos jamais irão gostar de ouvir a verdade, porque, na verdade, nunca amaram a verdade. Então, por isso, nunca vão querer ouvir a verdade. Agora, saiba você de uma coisa. Se você procura libertação, se você procura agradar o Criador, só existe uma forma de ser feito isso, por intermédio da verdade. Amém? De outra sorte, amado, você vai viver a vida inteira dentro das congregações, participando de cultos, de campanhas, participando de tantas coisas que eles criaram hoje para juntar pessoas, e nunca, jamais você vai conseguir agradar ao seu Criador. Bem, amado, uma palavra extraordinária, já à beira da sua partida, o apóstolo Paulo, ele escreve a segunda carta a Timóteo. Ele escreve, e ele faz um pedido a Timóteo para que ele pregue o Evangelho, para que ele insista em pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo, que ele não cessasse por nada de apregoar a verdade. E ele faz um alerta a Timóteo. Está escrito em 2 Timóteo, capítulo 4. Você vai ver esse relato desta palavra. O apóstolo Paulo, ele disse da seguinte forma. Veja só o que está escrito. O versículo 3 do capítulo 4 da segunda carta diz isso. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, a histórias, a contos, a inverdades, a ilusões, se entregando a todo tipo de charlatanismo que hoje nós encontramos no meio gospel. Infelizmente, isso é uma verdade contestada, atestada.
é uma verdade que hoje contemplamos em nossos dias. Então o apóstolo Paulo, ele faz um alerta a Timóteo. Fica firme, insiste em pregar a verdade, porque vai vir tempos difíceis, terríveis, e que as pessoas não vão suportar essa doutrina. Não vão suportar essa doutrina. Eu acredito, amado, que desde aquele tempo que o apóstolo Paulo escreveu a carta, há 2000 anos atrás, eu acredito que já começava essa coceira a surgir no ouvido das pessoas. Porque na verdade, escutar a verdade sempre foi um problema do ser humano. O ser humano, na verdade, nunca gostou de ouvir a verdade. Desde a queda do homem, o homem ficou fragilizado, ficou sensível. Então eles não suportam a verdade. Falar a verdade hoje é difícil. Aceitá-la é pior ainda. A verdade hoje se tornou como flecha inflamada nos estômagos de quem a recebe. Então é por isso que é difícil escutar a verdade, dar ouvido à verdade. E hoje o que a gente vê hoje? Esse surgimento absurdo e espantoso de falsos apóstolos, falsos profetas, falsos pregadores, falsos pastores, falsos servos, falsos ministros e ministras da verdade. O que a gente vê hoje é espantoso de ver como há tantos, como há milhares deles espalhados na terra, e cada dia mais surgindo mais. Pessoas, cada uma traz o seu espetáculo particular. Cada uma traz a sua forma de pregar o Evangelho, a sua forma de fazer a obra de Deus. E com isso a gente vê hoje aí a disputa entre igrejas e igrejas. Igrejas sendo aberta uma na frente da outra, porque há uma disputa entre eles. Mas disputa por quê? Porque eles têm sede de almas. Eles têm sede de resgatar almas do fogo do inferno para entregá-las na mão do seu Criador? Obviamente que não. Obviamente que não. Todo mundo sabe, e está cansado de saber, que a disputa não é essa. Mas veja só, a pergunta é: por que existe tantos falsos apóstolos? Tantos falsos pastores e pastoras? Por que existem tantos? Você sabe por que existem tantos? Eu vou ler de novo para você o versículo. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Comece a entender por que haverá tanto e por que existe tantos. Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Está falando de quem? Do povo. Chegaria um tempo em que o povo não iria suportar a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Veja só, as pessoas iriam se cercar de mestres segundo a cobiça deles, segundo o desejo deles. Eles iriam procurar esses mestres e iriam se amontoar aos pés desses mestres, iriam seguir esses mestres, iriam apoiar esses mestres, iriam apoiar essas igrejas, iriam apoiar essas obras, que na verdade eu vos digo que não são obras de Deus, que não tem parte com Deus. E aí, amado, por que surgiram tantos? E por que cada dia mais
aumenta os seus números na terra. Sabe por quê? Porque existe procura. Existem pessoas que não gostam da verdade, não gostam da palavra de Deus verdadeira. E elas procuram esses falsos mestres, esses doutores que falam o que elas querem ouvir, que falam segundo as suas necessidades, que mexem com as suas emoções, que mexem com os seus sentimentos. Então, entenda de uma vez por todas, se existe hoje falsos profetas e profetisas, falsos apóstolos e apostolisas, falsos pastores e falsas pastoras, a culpa é exatamente sua, porque os apoia. Você entende o que está escrito, você sabe o que está escrito, mas você continua apoiando esses falsos mestres, que na verdade eles se acham um espetáculo, porque suas denominações estão repletas de pessoas que na verdade eles não os tratam como pessoas, mas como seus gados, onde eles tiram o leite na hora que eles bem entenderem. Eles vêm e executam ali a retirada de leite do seu mantimento, que na verdade é o money, é dinheiro. Então, amado, entenda de uma vez por todas, eu acredito piamente que o único culpado do surgimento desses falsos profetas são vocês. A palavra de Deus é bem clara. Oséias 4:6, se não me falha a memória. O meu povo perece, algumas traduções falam, está sendo destruído, porque falta conhecimento. Porque falta conhecimento. Agora, meu amado, eu te digo, nunca, jamais, existem ministérios aí que nunca, jamais tiveram e nem terão parte com o Criador. Não há possibilidade de Deus habitar em um lugar sujo, em um lugar imundo, onde espíritos imundos são quem lidera a mente e o coração de seus líderes e de seus liderados. Amado, pode ser que nesse exato momento você faça parte de uma congregação dessa. Uma congregação que na verdade poderia receber o nome de sinagoga de Satanás. Porque o propósito ali não é servir a Deus. O propósito ali não é levar o povo a uma adoração fiel, em espírito e em verdade, ao seu Criador. O propósito ali, amado, é te ludibriar, é te enganar, é te encher de falsas esperanças, é te encher de falsas promessas que Deus nunca fez e nunca mandou ninguém fazer. É te encher de palavras que mexam com o teu ego, te encher de um repertório de louvores que mexam com a tua emoção, que te faça chorar, que te faça se emocionar, que te faça entrar em transe e você achar que é o poder de Deus, quando na verdade é apenas um emocionalismo puro, e você pula, você saltiteia, você dá cambalhota, dá salto mortal, rodopia, fala em línguas, mas na verdade, tudo não passa de um teatro armado por demônios, onde a emoção é quem impera e não o poder do Espírito de Deus. Porque aonde entra o Espírito, amado, aonde entra o Espírito de Deus, entra também, sabe o que? Ordem, decência. Aprenda de uma vez por toda, todo culto
tem que ser voltado para a glorificação de Deus. Tem que ser voltado para a manifestação da ressurreição, manifestação do entendimento do pecado, manifestação do entendimento do inferno, manifestação do entendimento da salvação, manifestação do entendimento de glorificar a Deus. O culto tem essa obrigação. O culto. Agora, quando você se depara com uma reunião onde o culto é voltado todo para o ser humano, o culto todo é voltado para as pessoas, os louvores são para as pessoas, só vem falar de vitória, só vem falar de cura. A palavra vem falar de vitória, vem falar de cura. Amado, isso chama-se valor invertido. Valor invertido. O culto tem que ser para glorificar a Deus. O culto é para manifestar a glória e o poder de Deus. É para ensinamento da palavra. O ensinamento, o ensino da palavra. E uma compreensão da palavra, quando você absorve a palavra, o entendimento da verdade entra em você e te traz cura, te traz renovo, te traz saúde espiritual, te traz direção para o teu dia a dia, direção para o teu negócio, direção para os teus afazeres, te dá sabedoria para você viver na terra, para não cair em laços de pessoas maldosas e nem em laços de Satanás. Então o culto, amado, só tem um objetivo. Qual seria, irmão André? O maior objetivo do culto: glorificar a Deus, conhecer a Cristo, conhecer a Yeshua de verdade. Eu digo para vocês algo, amado. Olha, 90% das pessoas que hoje frequentam os templos, abarrotam os templos, as reuniões, as campanhas, as cruzadas, 90% não conhece a pessoa de Cristo. Porque o que se vê hoje, amado, hoje nessas reuniões, esses cultos de missões, vigílias, o que se vê hoje nessas grandes cruzadas? Você vê ali uma disputa para ver quem é mais eloquente, para ver quem tem a melhor palavra, para ver quem mexe mais com a multidão, para ver quem sacode mais as pessoas, para ver quem mexe mais com a emoção, para ver quem causa mais alegrias nas pessoas. Há uma disputa para ver quem faz mais as pessoas pularem, para ver quem faz mais as pessoas chorarem. Há uma disputa entre eles. Essas pessoas não servem a Deus. Elas não têm um propósito de glorificar a Deus com as suas mensagens. Elas não têm um propósito de apresentar Deus com as suas mensagens, de apresentar o Cristo ressurreto com as suas mensagens. O propósito dessas pessoas é mostrar que elas têm eloquência, que elas conhecem a palavra, que elas conhecem palavras de efeito, palavras que faz você ficar saltitante, explodindo de emoção. O propósito dessas pessoas é esse. Esses são falsos pastores, são falsos apóstolos, são falsos ministros da verdade, são servo de Satanás, são gangrena no evangelho, são câncer no evangelho, transfigurado de servo e serva de Deus, pois eles não estão nem aí.
Se você vai para o inferno, se você vai para o céu, eles estão um pouco se lixando. O que eles querem é fazer o showzinho deles e pegar a sua parte ali do pagamento, encher o seu bolso e partir para suas mansões e seus carrões importados, enquanto você padece necessidade, tanto material como espiritual. Eles estão um pouco se lixando para você. Mas por que eles existem? Por que eles estão aí na praça? Estão no mercado, estão na internet? Porque vocês os procuram. Vocês os patrocinam. É vocês. Por que existe pastor palhaço, apóstolo palhaço, fazendo piadas com a palavra, brincando com culto, em cima dos altares? Por quê? Porque vocês os aplaudem. Enquanto vocês estiverem aplaudindo esses palhaços gospels, esses mestres das ilusões gospels, os mestres das palavras de efeito, enquanto vocês estiverem aplaudindo eles, eles vão crescer mais e mais. Mais e mais pessoas estarão sendo destinadas à condenação eterna. E saiba que você terá parte na condenação de muitos. Por quê? Porque você patrocina. Você patrocina esses homens que acham que são apóstolos, que acham que são profetas, que acham que são pastores e pastoras. Você será o culpado, porque você os patrocinou. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Vocês não querem saber do conhecimento da verdade, não. Vocês querem saber como que faz para participar de uma campanha, para participar de um propósito, onde, entre aspas, Deus vai abrir as portas. Deus vai quebrar as barreiras. Deus vai derramar a cura. Amado, esqueça essa palhaçada, essas aberrações gospels. Show gospel não liberta ninguém. Palavras de efeitos não liberta, não sara ninguém. Existe uma ação maligna, uma ação tão maligna, tão destruidora dentro desses ajuntamentos, que você não tem noção de quem que está em cima desses púlpitos. Procure uma congregação séria. Quer se ajuntar? Se ajunte com pessoas sérias que amem a palavra do Criador. Procure um pastor, um líder. Você tem desejo de aprender mais, de crescer mais na graça e no conhecimento? Procure pastores sérios, pastores que se derramam no altar, se derramam em oração pelas suas ovelhas, pelos que estão junto com ele. Esses aí merecem ser apoiados e merece que você caminhe junto com ele até o fim. Agora, amado, espetáculos humanos, espetáculos gospels, esses falsos pastores, esses falsos apóstolos, porque acha que tem um mega templo, acha que tem um mega carro, acha que tem a mega mansão, acha que tem uma mega empresa, acha que tem o mega em tudo. Amado, não se engane. Não se engane. Quem foi Cristo? Quem é o Cristo? Quem foi? Quem ele continua sendo? É rei? Ai, rei majestoso? Que coisa, não? Um ser vindo do céu, vindo de um trono, um ser chamado de Rabi, de mestre, considerado por intermédio de seus sinais
Os seus sinais atestavam que ele tinha poder. Os seus sinais atestavam que ele era o Cristo. Os seus sinais atestavam que ele era filho de Deus. Era o mensageiro do Pai na terra. O executor da vontade de Deus na terra. Os seus feitos mostravam que ele merecia uma grande mansão, que ele merecia andar nas melhores carruagens em Israel. Os seus feitos mostravam que ele não deveria entrar em Jerusalém montado em um jumentinho. Mas ele o fez. Ele dormia em chão. Ele vivia sentado no pó, na terra, andando em barquinhas, cheirando a peixe, a suor. Ele não tinha grande quantia em dinheiro com ele. Ainda que houvesse um recolhimento de alguns que doavam algumas coisas para eles. Mas o foco dele não era esse. Não era juntar. E você não percebeu até hoje que o teu líder só pensa em ajuntar. Só pensa em crescer materialmente. Cada dia mais, ajuntando, ajuntando, ajuntando. Aí quem não conhece Lucas 12, 16, se não me falha a memória, o rico insensato. Vou ajuntar no celeiro. Vou abarrotar o celeiro. E vou dizer para minha alma, alma, farta-te. E aí vem a voz do Criador, a voz de Deus, e fala: louco, essa noite pedirão a tua alma. O que tu tens, para quem será? E vocês não perceberam que isso sucederá com os líderes de vocês. Com ele não vai. Não. Cristo vai livrá-lo. Por quê? Porque ele é bonitinho. Porque ele é negro, porque ele é branco, porque ele é alto, porque ele é macho. Por qual razão ele será livre do fogo do inferno? Por qual razão você que custeia esse falso mestre, você acha que você também não vai para o mesmo lugar que ele? Por qual razão? Fica aí a dica. Sabe por que existem falsos profetas? Falsos apóstolos? Falsos servos de Deus? Porque existe você que procura e que o patrocina. Você que anda atrás de revelação. Revelação disso, daquilo, revelação disso, daquilo outro. Você é o culpado. É necessário, Lucas 17, que venham os escândalos. Mas ai de por quem vier. Mas não sou eu que falo, não sou eu que prego. É você que custeia. É você que patrocina. Você tem culpa também. No dia do juízo, você escutará a mesma sentença que ele. Procure se chegar a Deus com o coração humilde e quebrantado. O espírito compungido. Rasga sua alma diante de Deus. Procure aprender o verdadeiro sentido do Evangelho. Olhe mais para o Evangelho. Você não gosta de ler? Você não gosta de examinar as Escrituras? Lê os Evangelhos. Sem a intenção de ver os milagres, os feitos, nada disso. Olha para o Evangelho e acompanhe o histórico de Yeshua. Acompanhe o histórico dele. Você vai ver, pelas escritas dos 4 evangelhos, que são bem parecidos, tem característica bem quase que idêntica um do outro. Note a pessoa do Cristo, quem ele era, como ele agia, falava, andava, pensava. Aí você vai perceber quão distante esses mestres que você patrocina e que você anda atrás e idolatra estão distante dele. Muito distante. O apóstolo Paulo falou: imite a mim, porque eu sou imitador de Cristo.
ele falou, pelos escritos de Paulo, dá para ver que realmente ele imitava Cristo. E teu mestre? Será que ele também imita Cristo? Ele parece com ele? Parece? Fica aí a pergunta. Shalom. Deus tenha compaixão da nossa alma. Muita compaixão. Muita compaixão.